Olhar da Miranda sobre críticas, como usá-las para fazer um adubo na sua vida, é o tema da 40ª live class. Eu fiz 39 lives classes antes e essa é a número 40. Se você perdeu as lives anteriores, dá uma olhada lá nos meus destaques da bio que tá tudo salvo lá. Dá uma espiada. Sim, caí, tô começando de novo, como se não tivesse começado, como se não tivesse feito antes. Pra quem tá assistindo depois, a gente caiu, a live caiu, tá todo mundo chegando de novo. Antes de falar a respeito das críticas, eu quero te dar 3 recados. O primeiro deles é que nada do que eu disser aqui está relacionado a pessoas de merda, pessoas disfuncionais, tema do meu 4º livro, Dom Rua de Merda Nunca Mais. Eu tô falando de pessoas funcionais e de relacionamentos saudáveis. Então tenha isso em mente o tempo todo, por quê? Muitas vezes, durante essa live, enquanto eu estiver falando de críticas, você vai pensar nas críticas que você faz aos outros, ainda que a live seja muito voltada para aquilo que nós ouvimos como crítica a vida toda. E quando você pensa no julgamento de alguém que é uma pessoa funcional, pensar no lado B dessa crítica e tentar reduzir essa crítica, esse julgamento, é algo amoroso, é algo importante, é algo carinhoso, é respeitoso. Agora, se a pessoa for uma pessoa de merda, um Dom Juan de merda, uma Dona Joana de merda, nada de ficar passando pano, tá? Cuidado, porque muitas vezes a gente passa pano para relacionamentos abusivos exatamente por ficar tentando encontrar no meio de toda aquela sujeira algo que preste dessa pessoa ou dessa situação. O segundo recado é para você listar as suas críticas, as críticas que você ouviu a vida inteira em relação a você, aquilo que você ouviu a vida toda dos seus pais, dos seus amigos, coisas que te machucam e te ferem, porque no final da live, antes de finalizar a live, na verdade, eu vou mostrar o lado B de cada uma dessas críticas. Você vai falar aqui, eu vou falar ao vivo o lado B. E depois eu quero esclarecer alguns pontos a respeito de críticas, que foi um compilado que eu fiz aqui, antes de a gente falar as 10 formas de transformar tudo que você ouviu de crítica a sua vida toda em adubo para sua vida. A primeira parte que eu coloquei aqui foi que crítica nem sempre é algo frontal expresso em uma palavra. Muitas vezes a crítica vem de uma forma mais sarcástica, mais irônica, com situações que ferem, que levam à frustração, que levam ao questionamento de si. Quando somos criticadas, a mente fica ruminando aquela crítica de uma forma muito negativa e pode ser isso que está te impedindo de você ter algum resultado grande ou de você fazer algo grandioso. O próprio Instagram aqui é um exemplo, né? Quantas pessoas têm conteúdo, quantas pessoas têm assunto, quantas pessoas poderiam trazer algo e ficam com receio de trazer isso por conta do julgamento dos outros. Então, nem sempre é uma palavra especificamente, às vezes é uma situação que te leva a esse olhar de crítica. E essa situação normalmente tem um foco nos erros e não no acerto. E um foco no problema e não na solução. E até coloquei aqui na minha colinha o que eu falei antes, que é sarcasmo e ironia. Então, muito cuidado quando você estiver em situações que te levem à desmoralização, a você se sentir ferida. São situações de crítica. A segunda parte que eu coloquei na minha colinha é a dor emocional. Até tem uma parte do Dom Juan de Merda aqui, que eu quero ler pra você. Que é a parte da orelha dele, que diz assim, ó. Também é de suma importância ressaltar que este tipo de violência, a dor emocional, tem o poder de ser ainda mais dolorosa do que aquela que deixa marcas visíveis. A ciência afirma que a mesma química cerebral ativada na dor física pode ser desencadeada em casos de dor emocional, ou seja, ofensa verbal, psicológica, emocional, bem como rejeição social de qualquer tipo, consegue doer de uma forma semelhante ao abuso físico. Por que eu quis colocar isso e ressaltar essa parte do livro, inclusive?
Porque a dor emocional, ela tem uma característica de dor tão forte muitas vezes do que a dor física. Então você ser criticada pode doer tanto quanto você ser agredida fisicamente. E eu quero dar as boas-vindas para quem está chegando por aqui. Não esquece de listar as suas críticas, as críticas que você ouviu a vida toda, porque no final eu vou falar o lado B de cada uma delas, até para você começar a acalmar o seu coraçãozinho quando você for criticada. Essa parte de dor emocional, já que eu usei o Dom Juan de Merda, já que eu peguei ele na mão e li a respeito dele, eu quero te dizer o seguinte: pessoas abusivas sempre vão usar críticas contra você e muitas vezes criticando coisas que você abriu em um momento de intimidade. E é por isso que eu falo tanto, quando você tá desconfiada, quando você sentiu o cheirinho de merda, desconfiada de que essa pessoa é uma pessoa abusiva, fale o mínimo possível sobre você. E se você tá conhecendo alguém e não tem certeza ainda, fale o mínimo possível sobre você, até para, não só para se proteger de um possível relacionamento que possa ser abusivo, mas também para você conhecer a outra pessoa. Às vezes a gente vai com muita sede ao pote e nem tô falando só de relacionamento afetivo, não. Eu tô falando de relacionamento de amizade também. Para que a gente dê tempo para outra pessoa se mostrar. Às vezes a gente fica naquela de querer mostrar quem nós somos e uma pessoa abusiva sempre vai usar as críticas contra você. Ah, assim, a Cícera tá dando o recado aqui que o Instagram restringiu de compartilhar. Sim, ele faz isso. Ele é abusivo, sim, é abusivo. Já percebi também. Então, agora falando de pessoas abusivas, e do Instagram ser abusivo também, tem uma máxima que a gente ouve a vida toda, que diz assim: intimidade é uma droga. As pessoas falam isso brincando, dizendo que as brincadeiras ficam mais íntimas, acabam ficando um pouco mais agressivas, mais abusivas e tudo mais. Esse é outro cuidado que a gente tem que ter, porque a intimidade, muitas vezes, relacionamentos com maior intimidade, eles causam mais desvalorização. Olha que louco isso, quanto mais íntimo você é de uma pessoa, mais saudável deveria ser esse relacionamento, mais carinhoso, mais cuidadoso. E dado que eu li um trecho do Dom Juan, eu vou ler também uma partezinha do Seja um Assunto que Você Domina, em que eu falo exatamente sobre isso. Eu deixei marcadinho para nós aqui, que é a página 88 do livro, fala sobre as críticas. Olha só. Infelizmente, quanto mais íntimo o relacionamento, menor a valorização e mais o ser humano se sente à vontade para ultrapassar limites, ainda que devesse ser o contrário. Cuidado, carinho e proteção com o que é caro para quem se ama deveria crescer na mesma proporção da intimidade. A confiança abre espaço no relacionamento para que ambos possam expor queixas e manifestar insatisfações, já que é muito difícil conviver com as diferenças culturais, de crenças e de criação, e poder falar sobre os inconvenientes gera alívio, proximidade e evolução para o casal. Aqui eu tô falando em relação a um casal, mas pode ser em relação às amizades também, né? Porém, quando o que devia servir para a construção de uma base sólida de compreensão e crescimento mútuo se transforma em críticas ácidas em vez de uma expressão respeitosa, elas nada mais são do que o veneno travestido de remédio. É quando uma fala parece elogio, mas fere. Ou quando o favor vem acompanhado de um boleto impossível de ser pago e constantemente cobrado. A intimidade deveria gerar respeito, a intimidade deveria gerar uma troca segura, um espaço de relacionamento em que você se sente seguro para abrir seu coração. E não um lugar em que você sabe que vai ser criticada assim que algo não acontecer como deveria. E essa é a diferença entre um relacionamento saudável e um relacionamento de merda, sim, principalmente, mas também tá dentro dos nossos relacionamentos que são saudáveis, mas que têm pitadinhas de abuso. Nem sempre uma pessoa é uma pessoa de merda, mas ela pode ter um comportamento ruim naquele momento. E inclusive quando eu tava escrevendo esse livro, O Dom Juan de Merda Nunca Mais, eu percebia alguns comportamentos em mim também, que são abusivos, mas não de uma pessoa naturalmente abusiva, sempre abusiva.
Então, quando você lê o Dom Rua de Merda Nunca Mais, presta atenção em comportamentos seus também. Não só para se vacinar contra pessoas e situações abusivas, mas para você vacinar as suas porções abusivas de si. Então, aqui, eu falo da intimidade que deveria, quanto mais a gente confia numa pessoa, quanto mais a gente se envolve de uma forma mais profunda, deveria ser um lugar seguro pra gente abrir o nosso coração, né? E não o contrário, não em algum momento você ser criticada e ser pega de surpresa. Essas críticas que mais doem em nós, é importante olhar porque elas vêm normalmente da infância. Se você parar para prestar, quanto mais dolorosa é uma crítica que alguém faz para você, mais você vai perceber que são coisas que você ouvia dos pais lá na infância. Por isso que os pais são tão poderosos na vida dos filhos, porque, e tanto na parte de infância quanto na parte adulta, porque aquela crítica ouvida lá na infância, ela pode se arrastar para a vida adulta e ser aquilo que fica martelando na sua mente, ruminando na sua mente e machucando você. Então, às vezes a pessoa nem fala por mal, muitas vezes as críticas são inconscientes, mas quando é dito, machuca. Então, presta atenção quando você é criticada, se não são críticas que você ouve desde a infância. Eu li a parte do Dom Rua de Merda. Ah, aqui tem uma outra parte que eu coloquei na minha colinha também. Não existe crítica construtiva. Esquece isso. Se for uma sugestão de melhoria, vamos trocar o nome de crítica construtiva para sugestão de melhoria, então? Quando você ouve alguma crítica que tem o objetivo de ajudar, de evoluir, de crescimento, é uma sugestão de melhoria. Agora, será que as pessoas têm condições de sugerir pra gente tanta melhora assim? Será que nós temos condições de sugerir melhora para os outros, dado que a gente muitas vezes não consegue olhar para a nossa própria vida? A gente não consegue encarar aquilo que nós somos, temos dificuldade de sermos um assunto que dominamos, porque passamos a vida deixando que os outros, permitindo que os outros nos dominem. Ou seja, se você olha para aquilo que eu deveria melhorar, eu olho para aquilo que ela deveria melhorar, ela olha, quer dizer, um tá olhando pro rabo do outro, é o macaquinho que olha pro rabo do outro, né? Vamos praticar o autoconhecimento, inclusive aqui, quando eu entrar nas 10 formas de transformar as críticas em adubo na sua vida, você vai ver que uma delas é o autoconhecimento. Olha só quem entrou aqui. A Jenny, nossa Jean, maravilhosa. Jean são aquelas seguidoras, leitoras que eu sei quem são, que a gente tem troca, que a gente tem essa proximidade gostosa. Então, seja bem-vinda, Jenny. A Cícera tá aqui também, né? Tá. Deixa eu ver. Eu falei da crítica construtiva não existir. Ah, sim. Se você não for elogiar, não fale. Se você não for engrandecer a outra pessoa, guarde essa sugestão para você. E se por acaso a pessoa pedir uma sugestão sua, se você acha que é um lado negativo meu isso, você me fala, você me ajuda a melhorar. Se você está pedindo a opinião do outro, cuidado para sempre pedir a opinião de pessoas que você confia e que você sabe que isso não vai se voltar contra você. Preste atenção nas pessoas com as quais você mais se relaciona, porque elas são o resultado, são as que trazem o resultado para sua vida. Então, não se misture e não se espalhe por aí com pessoas que podem usar isso contra você. E lembre-se, não existe brincadeirinha. Porque dado que a crítica não necessariamente venha de uma forma frontal, através de uma palavra, essa situação da brincadeirinha que usa algo que possa te machucar, que possa te ferir, ela já é negativa. Então, feriu, não tem graça. Cuidado com isso. Às vezes a gente sorri amarelo para brincadeirinhas porque, né, afinal de contas, tá tudo bem, foi o jeito de falar. E isso é passar pano para pessoas abusivas, tá? Leia o Dom Rua de Merda Nunca Mais.
Então, aqui eu quero te ressaltar que guarde as sugestões para você, só dê sugestões se for pedido e cuidado com o que você for dizer, não só com quando você pede, mas quando você diz também. Porque se as críticas muitas vezes acontecem de forma inconsciente e nos machucam, será que algumas dessas vezes nós não estamos machucando as pessoas de forma inconsciente também? Se é lá da infância que isso vem, será que uma coisa que você fala de uma forma inconsciente na brincadeira também não está machucando o outro? Sejamos mais responsáveis afetivamente. Já que eu dei os recados, agora a gente vai entrar nas 10 soluções, 10 saídas, 10 formas de transformar as críticas em adubo para sua vida. E depois, lá no final, eu vou falar o lado B de cada crítica que for colocada aqui. A primeira solução é: não leve para o lado pessoal. Entenda que quando uma pessoa critica você, ela tá falando muito mais a respeito dela do que de você. É aquela história, né? Quando Pedro fala de João, eu sei muito mais de Pedro do que de João. Quando a pessoa critica algo em você, ela tá muito mais falando dela mesmo do que dos outros. Então não leve pro lado pessoal. Essa é a primeira dica. A segunda é: tenha gerenciamento emocional. Quando você for criticada, a primeira coisa, mantenha calma. Depois disso, não se defenda, não entre na defensiva de querer explicar. Se por acaso você confia nessa pessoa, até pergunte, peça algum exemplo específico. Mas se você confiar, caso contrário, não entra nessa, não vale a pena. E não reaja impulsivamente. Toda vez que nós somos criticadas, a primeira reação é você ou se defender, ou agir impulsivamente, ou ficar nervosa, ansiosa, aquela coisa, né, aquela sensação de retrucar, aquela sensação de se defender, aquela sensação de agredir, de devolver a crítica. Mantenha calma, aproveite esse momento para gerenciar as suas emoções. Se a pessoa for uma pessoa que você tem convívio, ok, você vai continuar. Se essa pessoa seguir criticando você sempre da mesma forma, você tem permissão de se afastar. Não mantenha relacionamentos na base da ofensa. Se não for um relacionamento saudável, caia fora. A outra parte da colinha que eu tenho aqui é: questione a validade, o fundamento, a razão dessa crítica te ofender tanto. Pense se você não ouvia isso lá desde a infância. E quando eu chegar na parte do lado B de cada crítica, assista mais de uma vez, porque você vai perceber que as críticas que você ouviu a vida toda, elas têm esse lado B, essa parte positiva, não para validar que você continue sendo ou tendo esse comportamento, mas para acalmar o coração de dizer: cara, tá tudo bem. Muitas vezes a gente é criticado por pessoas que estão falando de si, não estão expressando de forma consciente aquilo, ou então pode até ser consciente falando para você, mas é muito mais sobre ela do que sobre você. Além de questionar a validade, o quarto tópico que eu coloquei aqui é você ponderar a fonte. Não aceite críticas, não considere críticas, não releve críticas de pessoas que você não se aconselharia. Quando eu estava fazendo a pesquisa sobre para fazer essa live sobre críticas, eu achei essa parte fantástica, porque a gente ouve uma crítica de alguém e aquilo machuca muito a gente, de algo que é muito mais sobre o outro do que sobre nós. E às vezes é de uma pessoa que você não se aconselharia, uma pessoa que você mantém na sua vida por circunstância, por ocasião. É meu colega de trabalho, preciso manter aqui, preciso continuar esse relacionamento. Mas você não teria uma proximidade se não fosse por isso. E lembre-se das pessoas da família também, tá? As pessoas da sua família são pessoas que você escolheria se elas não fossem da sua família? Você escolheria elas para estarem na sua vida se elas não fossem da sua família? O quinto tópico que eu coloquei aqui é: investigue. De novo, se for recorrente, se você ouve sempre a mesma crítica, investigue, mas investigue por você. Pare e reflita todas as vezes que você ouviu isso.
de quem foi ouvido e se isso faz sentido para você. O sexto tópico, estabeleça limites, mesmo que seja pessoas da sua família. Estabeleça limites e se isso continuar te machucando, se afaste. Não permaneça em relacionamentos abusivos só porque você tem alguma dependência emocional, porque aquela pessoa é da sua família, porque aquela pessoa... Pare com isso. Se você cai nessa, leia de novo o Dom Juan de Merda Nunca Mais. Aliás, se você não adquiriu o livro ainda, que tá só R$17, e quiser dar uma lidinha, eu sempre esqueço de falar que eu tenho uma degustação dos livros, que são as primeiras páginas de todos os capítulos. Então, se você tem interesse pelo livro, me chama no direct, Miranda, eu quero a degustação dos livros que eu mando pra você, tá bom? Aí você dá uma lida pra ver se você tem interesse mesmo. O sétimo tópico que eu coloquei aqui é o foco no autoconhecimento, no seu crescimento pessoal. E aí é a leitura de Seja um Assunto que Você Domina. Quando a gente conhece quem nós somos, quando a gente domina o assunto que nós somos, mesmo uma crítica mais dolorosa que pareça ter fundamento, ela não vai machucar. E principalmente se você ficar nessa live até o final e perceber o lado B de cada crítica. Você vai ver que, por mais dolorida que ela seja, sempre vai ter um lado B, algo positivo daquilo que é dito sobre você que pode estar te machucando. O oitavo tópico é: proteja a sua autoestima. Foque nos seus valores inegociáveis. Olha eles aí. Todas as lives eu falo da importância de nós termos valores inegociáveis firmes. Porque, por um lado, o autoconhecimento nos protege e, por outro lado, os valores inegociáveis fortalecem aquilo que é nosso. Então, por mais dolorosa que a crítica possa ser, por mais que você ouça isso constantemente, por mais que venha desde a infância, por mais que você tenha ouvido lá dos seus pais na infância e por isso machuca tanto, porque uma crítica sempre vai doer mais quando é vinda de alguém que a gente ama ou que a gente confia. Por mais dolorosa que seja, se você tem valores inegociáveis que são firmes, que são fortes, que são claros para você, dificilmente a crítica vai te abalar, ou pode até abalar, mas ela não abala por tanto tempo. Ou ela abala, mas não abala mais tanto quanto antes de você ter essa clareza dos seus valores inegociáveis. O nono tópico que eu coloquei é a sua rede de apoio. Cerque-se de pessoas que te motivam, que te valorizam, que te engrandecem, que querem crescer com você. Essas pessoas, por mais que elas critiquem, é inconsciente. E aqui eu quero falar da dor emocional mais uma vez. Agora que eu estava escrevendo Seja um Assunto que Você Transcenda, cheguei numa parte que fala a respeito da consciência. E uma forma de a gente se tornar consciente, infelizmente, é pela dor. A dor é o último recurso da consciência para que você preste atenção em algo. Por exemplo, um relacionamento de merda. A pessoa fica naquele relacionamento, ela vai se estendendo e essa pessoa abusiva vai lançando mão de várias ferramentas. Só que essas ferramentas elas vão ficando cada vez mais dolorosas e a pessoa vai permanecendo no relacionamento. E cada vez mais dor, ela permanece no relacionamento. Quando essa dor é insuportável, ela sai. Infelizmente, o ser humano, para resgatar a sua consciência do quanto aquilo é ruim para si, ele precisa passar pela dor. Até que ele aprenda a olhar para uma situação sem passar pelo aprendizado da dor. Ele aprende observando. Se você lê o livro Dom Juan de Merda Nunca Mais, você vai perceber os relacionamentos abusivos sem ter que passar por eles. Por isso que eu digo que você vai ter um Dom Juan de Merda na sua vida, ou uma Dona Joana de Merda na sua vida. Mas é você que decide se é o livro ou se é a pessoa. Porque depois que você lê o livro, você não precisa passar pelo relacionamento para ter o aprendizado do relacionamento. Então essa parte da dor emocional, ela traz consciência para nós. E, infelizmente, a gente precisa desse aprendizado até que ele aconteça. Depois que ele acontece, você sai do relacionamento, você encara isso de longe e você observa aprendendo de longe, sem necessariamente estar envolvida com esse relacionamento, com esse aprendizado. Então,
essa rede de apoio que eu falo aqui, que é a gente se cercar dessas pessoas, elas vão te ajudar a observar isso de longe também. Você não vai precisar passar pela dor do relacionamento. E mesmo que uma pessoa que você ame, uma pessoa que normalmente te estimula, te critique, isso vai ser inconsciente. E aqui tem uma pegadinha. Se você ama essa pessoa e essa pessoa te criticou e você sabe que foi de forma inconsciente, reflita a maturidade desse relacionamento e se esse relacionamento cabe uma conversa difícil. Não seja um assunto que você domina, eu falo também sobre conversas difíceis, a importância de termos conversas difíceis nos relacionamentos que nós temos, desde que ele tenha maturidade para isso. Porque senão você só vai destruir o relacionamento, você não vai chegar no objetivo que você quer, e se você não tem maturidade para ter essa conversa, elabore ela primeiro na sua mente até que essa maturidade aconteça em você, depois no relacionamento, e vá construindo isso. E a 10ª dica, solução, saída para transformar uma crítica em adubo na sua vida é pratique o amor próprio. E a prática do amor próprio é você ver o lado B de cada crítica que você passou a vida ouvindo. Eu pedi para vocês anotarem as críticas todas que vocês ouviram a vida toda, que eu ia falar o lado B e agora chegou o momento. Então, se você tá aqui ao vivo nessa live e quiser colocar a crítica que você passou a vida ouvindo, escreve aqui no chat, e se você está assistindo essa live, já salva, escreva nos comentários que mesmo depois de salva eu vou colocar o lado B de cada crítica. Eu anotei algumas aqui, até conversei com a Cícera ontem, né, da fanpage. Eu disse, Cí, que críticas a gente poderia colocar para ir listando caso não viesse alguma que colocamos, ou para me preparar também. E eu comecei pela parte do controladora. Por motivos óbvios. Sim, eu sou uma pessoa não mais tão controladora, mas sempre fui criticada por isso, pelo controle. E aqui eu quero te dizer uma coisa. Pessoas controladoras normalmente são controladoras porque elas sabem que elas são boas solucionadoras. E elas sabem que por ser boas solucionadoras, sempre vai acabar sobrando para ela aquilo que não der certo. Por isso que ela controla. Porque ela sabe que se ela não controlar aqui e der um erro lá na frente, as pessoas vão vir pedir ajuda para ela. Então, uma pessoa controladora é aquela que sabe que se der ruim, vai sobrar para ela. Então, ela já tenta controlar desde o início. Preste atenção. Tem uma diretora de uma empresa que eu trabalhava, que eu atuava como especialista em negócios, extremamente controladora. Extremamente controladora. E essa pessoa, um dia ela falou pra mim, ai Miranda, eu gostaria de ser menos controladora, mas eu não consigo. Eu disse, você é controladora porque você sabe que se der ruim lá na frente vai sobrar pra você. Você vai ter que resolver isso. E irmãos mais velhos ou filhos únicos têm essa característica também. Irmãos mais velhos que ensinaram os pais a serem pais, que aprenderam a ser filhos pela primeira vez, eles têm uma característica controladora maior. Outra característica que eu coloquei aqui, outra crítica, na verdade, que eu coloquei aqui, até vou riscar essa aqui já, é preguiçosa. Você já foi criticada por ser uma pessoa preguiçosa? Eu nunca. Se tem uma coisa que eu não sou, é preguiçosa. E você já vai entender o porquê. Pessoas preguiçosas normalmente são aquelas que fazem bem feito. Eu sou o tipo de pessoa que eu preciso fazer mais de uma vez. Normalmente eu faço a primeira vez mais rápido, velocidade é uma característica minha, e depois eu refaço isso de novo. Então eu sei que eu vou fazer 2, 3 vezes. Então não tenho preguiça, mas eu não tenho o nível de detalhamento que uma pessoa preguiçosa tem. Normalmente pessoas preguiçosas são aquelas pessoas que são bem detalhistas. Então elas protelam o que elas vão fazer porque elas sabem que a hora que elas forem fazer vai ser bem feito. Eu coloquei aqui relapsa. Relapsa, uma pessoa relapsa. Você já foi chamada de relapsa? É uma pessoa mais leve.
Pessoas que são mais desapegadas, elas são naturalmente mais leves. Normalmente são os outros filhos também, já que eu falei do filho mais velho, né? Agora vamos voltar pra minha. Metida. Você já foi chamada de metida? Eu já, muitas vezes. Pessoas metidas são pessoas corajosas. São pessoas que dão a cara a tapa. São as pessoas que erguem a mão para responder quando todo mundo tá quieto. São pessoas que erguem a mão para perguntar quando todo mundo tem dúvida e ninguém faz. São pessoas que tomam a frente das coisas, que vão, que fazem, que acontecem. São pessoas consideradas metidas. Paciência nenhuma para preguiça, também não. Mas é por isso que a gente tem que fazer 2, 3 vezes o que a gente faz. Porque a gente nunca faz perfeitinho na primeira vez. Essas colinhas que eu uso com vocês é engraçado, porque eu faço. Já dado que eu sei que eu vou ter que fazer de novo, e olha como o cérebro da gente é, né? A primeira vez eu faço ela assim meio que perdida, só anotando vários tópicos. Aí no domingo de manhã ou no dia que eu vou fazer a live, antes da live eu passo toda a colinha limpo para relembrar. Então eu acabo usando o fato de fazer 2, 3 vezes a mesma coisa, eu acabo usando a meu favor. Já fui muito metida no colegial, era a primeira a levantar a mão, olha aí, ó. Então, não tem como uma pessoa metida ser uma pessoa preguiçosa. Por isso que você disse, não tem paciência nenhuma pra preguiça. E já que eu tô falando de paciência, vamos falar da impaciência? Pessoas impacientes. Você já foi chamada de impaciente? Você é muito impaciente. Pessoas impacientes também têm essa característica de tomarem a frente das coisas. E tu vê como é importante essa diversidade de comportamentos, né, de perfis. O mundo precisa de pessoas que tomem a frente. Mas também precisa de pessoas que façam as coisas com mais calma. Já pensou se todo mundo fosse impaciente? Se todo mundo fosse metido? E já pensou se todo mundo fosse preguiçoso? Se todo mundo fosse receoso? Isso que tem muita gente receosa. Seja bem-vinda, Lili. Nossa, Jean. Arrogante eu coloquei aqui. Você já foi chamada de arrogante. Pessoas arrogantes normalmente têm amor próprio. Normalmente. Pode ser uma máscara? Pode. Todas essas características, todas essas críticas podem ser máscaras. Mas se você prestar atenção numa pessoa que você acredita que seja arrogante, ou se você é criticado como arrogante, muitas vezes, pode ser amor próprio. Pode ser só amor próprio. Bom dia! Eu coloquei aqui invejosa. Ui. Você é uma pessoa invejosa? Qual é o lado B positivo da inveja aí? Pessoas invejosas, elas olham para os outros, elas enxergam. Às vezes, uma pessoa invejosa pode enxergar um ponto positivo em você que nem você não via. Não estou passando pano, de novo, eu comecei a live falando disso e eu vou falar agora de novo. Não estou passando pano para comportamentos abusivos e pessoas que te criticam e nem para as críticas que você mesma tem a respeito de si. Não é isso. É só pra gente relaxar um pouco no nosso coração quando a gente for criticada, mas não a ponto de assumir a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim e dane-se o mundo. Não, lembre-se de um dos tópicos que eu coloquei aqui. Tava olhando ver se eu consigo ver qual que foi. Que é o 7º tópico que eu coloquei. Seja uma pessoa que pratica o seu autoconhecimento. Egoísta. Você já foi chamada de egoísta? Eu já. Sabe qual que é a parte positiva de uma pessoa que é considerada egoísta? Ela, por se priorizar, normalmente não incomoda os outros. Você já percebeu que uma pessoa egoísta não incomoda ninguém? Enquanto uma pessoa generosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa, muitas vezes dramatiza, se vitimiza, incomoda todo mundo, atrapalha a vida dos outros, pede ajuda, não sei o que lá. Não que pedir ajuda seja algo negativo. Se você é mulher, pedir ajuda ajuda você a praticar o seu lado
feminino, o seu feminino. Mas você sabe a diferença entre praticar o seu lado feminino pedindo ajuda e aquela pessoa que tá sempre pedindo ajuda, sempre pedindo alguma coisa, sempre terceirizando. Uma pessoa egoísta não terceiriza a própria vida. Ela toma conta da vida dela e permite que os outros tomem conta da vida deles. Aliás, eu acredito realmente que o mundo deveria ser mais egoísta do lado positivo. Se nós cuidássemos mais da nossa vida, nós pararíamos de criticar tantos outros, nós olharíamos mais para o lado positivo das críticas que ouvimos a vida toda, isso aumentaria o nosso amor próprio, diminuiria a nossa frustração e nos tornaríamos mais felizes. O ser humano precisa ser um pouquinho mais egoísta no lado positivo, no lado de se priorizar e no lado de cuidar de si. Culturalmente, o nosso país é um país quente, né? Um país afetuoso, um país de um povo afetuoso e de um povo que tem uma característica imensa de pedir as coisas. Então é menos egoísta, é mais quente, é mais afetuoso, mas é absolutamente dependente. Egocêntrico, uma pessoa egóica, uma pessoa que olha para o seu ego. Pode ser uma máscara, mas também pode ser amor próprio, mas também pode ser a mesma coisa que o egoísmo. Uma pessoa que se prioriza. Uma pessoa que toma conta da própria vida. Já percebeu isso? Manipuladora. Você já foi chamada de manipuladora. Uma pessoa manipuladora tem uma característica maior de poder pessoal. Essa pessoa, ela tem uma autoconfiança, ela tem uma percepção maior e positiva dela a ponto de ela conseguir manipular. Agora, de novo, eu não estou passando pano para comportamentos de merda. Por quê? Dom Juan sempre vai ser manipulador. Só que tudo isso, no caso de pessoas abusivas, são máscaras, tá? E eu não estou falando delas, eu estou falando de pessoas funcionais. A egoísta foi, né? Sabe o banana, o otário? Aquela pessoa monte mesmo, aquela pessoa lerda de pensamento? Normalmente essa pessoa tem um coração melhor. Pessoas que se priorizam, que são mais egoístas, elas se priorizam, mas elas têm menos olhar para o outro. O banana não. O banana é uma pessoa que olha muito pro outro. Normalmente tem um coração melhor. Normalmente tem uma percepção mais ampliada das coisas, mais empática das pessoas. Essa é boa. Distraída, não sou. Deus me livre. E Deus me livre de pessoas distraídas perto de mim ainda, que eu não sei porquê. Deus as tem multiplicado perto de mim. Só porque elas me irritam profundamente. Mas uma pessoa distraída é uma pessoa mais leve. É uma pessoa menos tensa. Uma pessoa menos pesada. Já percebeu isso? Eu tenho amigas distraídas. Elas me irritam profundamente. Mas elas são pessoas extremamente leves. Dado que elas não percebem mesmo, né? Quase como uma cegueira, uma zumbizeira. Pessoas críticas. Já que a gente tá falando de crítica, né? Pessoas críticas. Você já foi chamada de crítica? Pessoas críticas são mais detalhistas. Por isso que elas conseguem normalmente criticar aquela parte que dói na gente. Eu tenho uma pessoa da minha família que é extremamente crítica. Ô desgraça! A pessoa não consegue falar 10 coisas que 9 não sejam críticas em relação a tudo. É uma metralhadora de críticas. Mas são pessoas extremamente detalhistas, perfeccionistas. Por isso que o perfeccionismo, às vezes a gente pensa assim, esse é um defeito meu, ser perfeccionista. O perfeccionista em excesso, até eu acho que eu escrevi sobre isso, não seja um assunto que você domina. Não lembro se foi uma parte que eu removi, mas acho que eu mantive no livro.
Eu removi muita coisa para ele não ficar extenso, né? Mas essa parte do perfeccionismo eu acho que eu mantive. Que são pessoas que às vezes eles ficam correndo atrás do próprio rabo porque parece que nunca tá bom. Nunca tá bom. Não tem esse amor próprio, né? De dizer, não, agora entrega, pronto. Já fui banana, não vale a pena. Não, não vale, eu concordo. Distraídos são lesados. São. E eles pipocam perto da gente, meu Deus do céu, parece que eles brotam da terra. O ser humano, meu Deus, e agora escrevendo seja um assunto que você transcenda, aquela coisa, né? Quanto mais você olha para algo, mais aquilo vai aparecer para você. Não seja um assunto que você transcenda, eu falo sobre isso, que é a teoria do observador. Quando algo... Vamos dar um exemplo fácil, assim. Você quer comprar um carro. Assim, sabe do que eu tô falando? Você pega aquele modelo de carro, você diz assim, eu quero comprar esse carro. Parece que você vê muito disso na rua. É só aquele carro que você vê daquela cor surge. É porque a sua mente, que antes não estava prestando atenção nisso, agora presta atenção. Então não é que tenha mais. É tipo Dom Juan de merda. Você já estava conversando com uma amiga minha, ela disse pra mim assim, Miranda, depois de ler seu livro, parece que todo mundo é Dom Juan de merda. Eu disse, não é que agora tenha aparecido mais pessoas de merda na sua vida, é que agora você consegue identificá-las. Então os distraídos é a mesma coisa, parece que tem um monte, mas não é. E quando eu começo a escrever um livro, seja um assunto que você transcenda, que fala sobre consciência, para você falar da consciência, você precisa entender a inconsciência. Eu tenho visto, por escrever sobre inconsciência, por escrever sobre a vida que eu chamo de vida zumbi, desde que seja um assunto que você domina, acho que no Paris Saint-Eiffel eu falei também sobre isso, que são aquelas pessoas que repetem todo dia o mesmo dia, da mesma forma, que, assim, vivem o ano inteiro exatamente igual, sem nada diferente. Tem uma vida zumbi, né? Inconsciente. Isso se multiplica quando eu começo a escrever sobre o assunto. Então, essa é a teoria do observador. Vamos lá, continuando as nossas características. Exigente. Você já foi chamada de exigente. São pessoas mais detalhistas também. Esse aqui já falei. Impaciente já falei. Eu anotei fútil. Fútil é mais ou menos como os lesados que a Si colocou ali. Também são pessoas mais leves. Aquelas pessoas são fúteis, né? São pessoas que naquele determinado assunto ou daquela característica são pessoas mais leves. Que mais? Antipático. Antipáticas. Pessoas antipáticas são pessoas mais seletivas. Elas não são simpáticas com todo mundo. Elas não são simpáticas com qualquer um. Tem uma característica seletiva na vida dessa pessoa. Inconstante. Aquela pessoa que começa e para, vai até um determinado ponto, tem iniciativa, mas não tem acabativa. Muitas pessoas têm iniciativa, mas não têm acabativa, né? São pessoas que gostam de novidade. São pessoas voltadas para a novidade. Uma pessoa inconstante é aquela pessoa que está sempre antenada naquilo que é novidade, numa trend, no que é da moda, no que está acontecendo agora, tecnologias. São pessoas que gostam de novidade. O que mais? Pessoas descomprometidas. São pessoas também mais leves. Gente, é tão leve uma pessoa descomprometida. Elas são profundamente irritantes pro meu perfil. Mas elas são bem mais leves. Eu sou uma pessoa naturalmente tensa. Assim colocou ali, você é brava, Mirandeli. Eu sou um tigre. Às vezes as pessoas confundem a minha braveza com impaciência. Eu não sou uma pessoa naturalmente impaciente. Eu sou brava, o que é diferente. O lado B de uma pessoa brava, a parte positiva de uma pessoa brava, eu acho que é a justiça. Uma pessoa brava, ela tem uma característica de julgar o que é justo, né? Por exemplo, agora eu falei uma outra característica também, uma outra crítica. Uma pessoa julgadora, que é uma pessoa bastante crítica, ela é uma pessoa que se volta para a justiça.
E uma pessoa brava também em relação à parte dos valores inegociáveis que eu falei antes, né? Quando a gente tem valores inegociáveis firmes, naturalmente a gente vai se tornar inflexível em algumas coisas. Porque se você tem valores inegociáveis claros para você, você não negocia. Se aquilo é claro para você, você não vai negociar. Você tem um norte, você tem algo, você pode perder a amizade, você pode brigar, você pode... Ontem, a gente saiu para jantar. E aí, dificilmente eu estou com o meu carro. Ontem eu estava com o meu carro. E a cidade lotada, assim, uma lotada. Ai, que inferno, imagina, agora começando Natal Luz, aquela confusão. Eu disse, putz, por que eu fui sair com o meu carro e não saí de Uber, né? Tá, beleza. Fomos. Onde é que estaciona? Não estaciona, né? Morre pra estacionar. Lotado, tudo apinhado, sem estacionamento, passa na frente de um restaurante, passa de novo. Vamos pro estacionamento pago. Só que quando nós estávamos indo pro estacionamento pago, tinha um restaurante aqui que tem aquelas vagas de estacionamento no recuo da calçada. Só que isso é ilegal. Caso você não saiba, caro animalzinho irracional. Não pode colocar o carro ali. Não, na verdade, não pode ter estacionamento naquele recuo. Por quê? Se o estacionamento está no recuo e é permitido estacionar na via, esse estacionamento privado, entre aspas, está bloqueando de estacionar na via. Porque se eu estacionar aqui, na via, na rua, eu vou blindar que essa pessoa saia, que esse carro saia. Então não pode, isso é ilegal. Beleza. Eu entro naquele estacionamento, a minha amiga diz pra mim, aqui é o estacionamento do restaurante. Eu disse, mas isso é ilegal. Aí eu olhei pra ela, você tá afim de brigar hoje? Porque eu brigaria. Eu nessa situação, facilmente, eu já, pronto, deu confusão. Só que o problema é que ela conhece todo mundo na cidade e todo mundo conhece ela na cidade. E ela conhece o dono daquele restaurante. Eu disse, por você, eu não vou brigar com ninguém aqui, porque certamente vai vir o gerente, se o dono estiver ali, vai vir, vai conhecer ela e tudo mais. Eu disse, então, tudo bem. Vamos pagar o estacionamento porque eles acham que aquele lugar é deles. E pior, é estacionamento exclusivo do restaurante, mas é pago. Sim, caro animalzinho irracional, o estacionamento é ilegal, exclusivo do restaurante e pago. Olha a confusão. Pensa, eu já fui muito inconstante, hoje em dia estou melhorando. Com a sua ajuda... Ai, amor. Viu só? Mas pessoas inconstantes é isso. Você tem essa inconstância, mas você gosta da novidade, você te motiva a novidade. Então, pessoas inconstantes, elas têm esse lado B positivo, que é a novidade, né? Essa eu não vou comentar. Vamos ver, inconstante foi, descomprometido foi. Cuidado, porque às vezes as pessoas podem estar criticando algo em você que não é necessariamente aquilo. Eu falei antes a respeito da impaciência ser confundida com... da braveza ser confundida com impaciência, mas tem uma outra característica também. Por exemplo, a ansiedade, a pessoa achar que é ansiedade quando na verdade não é controle. Algumas pessoas podem achar que o meu controle, eu sou uma pessoa controladora, trabalho isso em mim, na verdade, para não ser tanto, pelo menos, pode parecer ansiedade, mas não é. Também não é ansiedade. Se você disser pra mim assim, Miranda, eu vou te entregar isso dia 10, eu esqueço até o dia 10, eu não lembro mais. Tá lá, mas dia 10. Eu vou dizer, e aí? Tá pronto? Você falou dia 10, é dia 10. Porque pessoas controladoras são comprometidas. Normalmente pessoas controladoras são comprometidas. Esse é o lado B positivo. E o controle reduz o erro. Mais alguma característica que vocês lembrem de quem está por aqui? Depois assistam novamente essa parte, principalmente do lado B. Dessas características todas, dessas críticas, né?
É isso? Bom, se é isso, deixa eu soltar porque da minha colinha que eu coloquei tudo. Eu quero dar o recado da Ilha de Ananda, Editoria e Negócios, a editora dessa que vos fala. Os 3 livros de Paris Saint-Exupéry sobre vinhos, viagens e desejo por apenas R$35. Se você quiser, é só você me chamar no direct que eu entrego para você por R$35. Bramário, Desespero do Desejo, mais sexual de todos os livros da trilogia, fala sobre o desespero do desejo do olhar para o outro, do olhar para fora, da necessidade do outro. Fisicamente, inclusive, porque aqui eu não economizo palavras para falar do ato. Mas não esse ato sexual que as pessoas fazem aí de qualquer jeito. Não, aqui eu tô falando de coisa de gente grande. Colocando a energia sexual, o ato sexual, no lugar sagrado do qual nunca deveria ter saído. Essa história, que começa olhando para o outro, evolui para meandro, a desordem do amor, em que aquela perfeição toda começa a mostrar que nem tudo que parece perfeito é perfeito. Que aquilo que a gente acha que pode ser tão forte, tão bravo dentro de nós, na verdade pode ser tão delicado quanto uma taça de cristal, que se parte com o toque. Você já quebrou uma taça de cristal secando ela? Eu já. Várias vezes, inclusive. Parece difícil de acontecer, mas não é. Sabe quando você vai secar assim, ó? Esse é meandro, a desordem do amor. As dores que o amor desperta dentro de nós ou aquilo que a gente acha que é amor. E a trilogia culmina nos samsara, os ciclos da evolução, que é quando você tá pronta para se mostrar ao mundo como uma garrafa de vinho que já evoluiu o que precisava para evoluir. Aquela energia toda acaba no olhar para fora, na busca pelo outro, acaba no mergulho para o único sentido que faz sentido, o de dentro. Aí, essa energia de elegância, de vinhos, viagens e desejo tem uma cisão completa com a escrita do meu 4º livro, Dom Juan de Merda Nunca Mais, que nasceu porque no 2º livro da trilogia tem um determinado personagem, um dos protagonistas, que eu inocento completamente, só que a gente não sabe se ele é ou não é um Dom Juan de Merda. E eu pensei, se eu tô sentindo o cheiro dele, apesar de inocentá-lo, porque eu não queria permitir que o meu primeiro personagem, o meu primeiro protagonista fosse um Dom Juan de Merda, eu decidi escrever o lado B de uma pessoa que você vive passando pano e que você inocenta. Assim como eu o fiz. Quem nunca, né? Inocentou uma pessoa. Só que agora, Dom Juan de Merda, nunca mais. E depois veio Seja um Assunto que Você Domina, com 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e algo que eu chamei de inteligência sedutora. É você ser um assunto que você domina, encantando as pessoas que estão perto de você. E agora, prepare-se, porque eu estou escrevendo o 6º livro, Seja um Assunto que Você Transcenda. Vamos ver aqui que o povo... Tchuki. Eu já quebrei taça lavando. E não é difícil, né? Ó a Cícera acompanhando quem tá na live, gente. E dando um chamadão ainda. Ai, a Cícera é uma figura. Eita. Oi, Fer, tudo bem? Bom, se a gente já falou, ó lá, gente, que raiva. Agora que o pessoal começa a chegar, ó. Tá vendo? Vocês têm que assistir essa live de novo, porque agora eu já tô terminando ela. Hoje foi mais curta, né? 1 hora. Só 1 hora. Nada mais. Falei bastante, falei bem, falei bonito. E espero que você assista essa live novamente e envie para as pessoas que criticam você. Para que elas também vejam o lado B das críticas que elas passam a vida falando para você. Combinado? Mas também envie para as pessoas que você ama, para que elas acalmem o coração delas em relação às críticas que elas passaram a vida inteira ouvindo. Bom dia! Tenham uma ótima semana, não esqueçam de compartilhar os outros conteúdos meus, conversar comigo por lá
no Instagram ou agora no YouTube. Tô colocando algumas coisinhas no YouTube. E acho que era isso. Recados dados. Bença mãe, bença pai. Eu aceito os milagres em minha vida. Tchau, gente!